Olá, bem-vindo ao Entre Médicos, uma conversa entre especialistas para você, nosso ouvinte. Meu nome é Silvio Regi, eu sou clínico geral e cardiologista e hoje trago para vocês um importante tema de saúde pública, os cigarros eletrônicos. Vocês sabiam que até um quarto dos jovens entre 18 e 24 anos usam ou já usaram o cigarro eletrônico? Para falar sobre esse importante tema, eu recebo hoje em nosso estúdio o Dr. Rafael Carraro, clínico e pneumologista, doutor em Ciências da Saúde pela Universidade de São Paulo e um grande especialista no tema. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Silvio. É um prazer estar aqui conversando com você para a gente esclarecer aí dúvidas e informações, eu acho que são bastante relevantes nesse tema, que é, como você falou, um tema muito importante hoje em saúde pública, uma epidemia crescente não só no Brasil, mas mundo afora, com uma preocupação bastante grande das entidades de saúde nacionais e internacionais. Rafael, eu acho que para introduzir a nossa conversa, eu acho que é importante definir para o nosso público qual é a grande diferença entre o cigarro eletrônico e o cigarro convencional. Eles aparentemente na sua aparência, no seu cheiro, enfim, eles são muito diferentes um do outro. Mas e as substâncias que estão dentro deles? São iguais, são parecidas? Coloca pra gente, o que tem de diferente entre um e outro? Se me permitir, eu vou voltar na sua fala para a gente fazer uma colocação que eu acho que é bastante importante. Cigarro eletrônico, ele deve ser chamado de cigarro, na minha opinião, porque se trata de um produto desenvolvido com a mesma finalidade pela mesma indústria responsável pela indústria do tabaco. Num formato diferente, num envelopamento diferente, com substâncias, com apresentações diferentes, mas na essência, para sua finalidade, a mesma. O primeiro cigarro eletrônico, ele data de 1963. Na Pensilvânia foi desenvolvido o primeiro produto, que não foi comercializado, mas que na época já era uma tentativa da indústria do tabaco de substituir as informações que vinham surgindo na década de 50, que já relatavam um aumento expressivo na população norte-americana de casos, sobretudo de câncer de pulmão. Então houve um movimento muito grande inicial da indústria, inicialmente tentando atenuar o cigarro convencional através de cigarros com filtro ou cigarros com baixo teor de nicotina, alcatrão, os principais produtos. E essa ideia do cigarro eletrônico ela já vem lá de trás, né? Tanto é que quando foi patenteado o primeiro produto de cigarro eletrônico, ele ainda é do final do século passado, do século XX, da década de 1990, mas que começa a ser comercializado em mais larga escala nos últimos 15, principalmente 10 anos. Desculpe te interromper, mas você acha que esse aumento do consumo do cigarro eletrônico atualmente, que na minha opinião, eu acho que na opinião dos órgãos responsáveis de saúde e governamentais, é um problema de saúde pública, é uma epidemia. Você acha que esse aumento, ele vem... por que exatamente? Porque é um cigarro mais palatável do ponto de vista de não liberar cheiro? Por que a substituição, você está vendo a população mudar do cigarro convencional para o cigarro eletrônico? Por que está vendo essa migração? Já que o cigarro existe há tanto tempo e aparentemente ele não era tão usado no passado, mas agora ele é muito usado. Você acha que a proibição, o preconceito em cima do cigarro convencional tem levado os jovens, principalmente os jovens, a migrarem do eletrônico, do convencional para o eletrônico? Então esse é um tema bastante interessante, porque o cigarro eletrônico ele foi criado, foi idealizado e foi colocado pela indústria como um produto para substituir o cigarro convencional de forma a ser um produto mais saudável, que de mais saudável não tem nada. O que a indústria percebeu? Os primeiros cigarros eletrônicos ele tinham um formato de um cigarro normal, ele tinha a aparência de um Marlboro. E ele era voltado para substituir o cigarro convencional. E à medida que os produtos foram se tornando segunda, terceira, principalmente a partir da terceira geração, quando surgiram muitos os cigarros saborizados, né, com odores diferentes, começaram a utilizar cannabis, né, THC para vaporização. Eles viram que eles tinham um mercado muito grande que eram jovens. E aí a propaganda do cigarro eletrônico que as indústrias fizeram foi converter a propaganda em massa para atrair o público jovem. Tanto é que hoje companhia de cigarro eletrônico patrocina time de futebol, promove festas para público adolescente e de adulto jovem, raves, festas de música eletrônica, são os principais sponsors hoje, os principais patrocinadores desse tipo de evento, né? Então, o produto ele é colocado para a sociedade
como algo que é benéfico para a pessoa substituir o cigarro normal por ser menos lesivo, que isso tem muita controvérsia ainda. Isso é uma falsa verdade, digamos assim. Mas, na verdade, a indústria mirou nesse público jovem. Os adolescentes, que você colocou 18 a 24 anos, a maioria dessas pessoas, elas começam a fumar cigarro eletrônico hoje sem nunca ter utilizado cigarro normal. E já existe bastante evidência de que a pessoa que se expõe à nicotina, que é o principal produto dos e-cigarettes, dos cigarros eletrônicos, quanto mais cedo você começa a utilização, maior é a dificuldade da pessoa vencer um processo de adição e dependência mais para frente quando quiser parar de fumar, né? Então, e hoje, no ensino fundamental americano, as últimas notícias, eles relatam de quase 10% das crianças ainda no ensino fundamental que já, pelo menos, experimentaram algum tipo de dispositivo inalatório eletrônico. Sem dúvida nenhuma, é um problema de saúde pública. Agora, eu como cardiologista, apesar de não ser pneumologista, mas eu como cardiologista enfrento o tabagismo no consultório todos os dias, porque o tabagismo, como você sabe, é um grande fator de risco para as doenças cardiovasculares. Quando nós usamos calculadoras de risco para calcular risco de infarto, por exemplo, quando a gente acrescenta o tabagismo, o risco dispara. Então, mas essas calculadoras, principalmente, elas usam o cigarro convencional, vamos dizer assim. E eu percebo que um dos argumentos que os jovens usam ao usar o cigarro eletrônico é que não há uma comprovação científica de que ele faz mal tanto quanto o outro. Por sinal, muitos acreditam que ele não faz mal, né? Apesar de não haver essa evidência também, de que ele não faça mal. As pessoas simplesmente acreditam que ele não faz mal. Mas você comentou agora há pouco com a gente que eles compartilham várias substâncias que estão presentes no cigarro convencional, como estão presentes nos cigarros eletrônicos. Você falou da indústria do tabaco dos anos 50 e 60, até que a indústria do tabaco resolvesse admitir que o cigarro convencional era um fator de risco para câncer de pulmão e para doença cardiovascular, isso levou décadas. E até que isso acontecesse, várias pessoas ficaram doentes, várias pessoas morreram, né, e continuam morrendo até hoje, enfim. Você acha que a gente vai precisar de décadas também para mostrar aos nossos jovens de hoje, que serão os doentes no futuro, que esse cigarro faz tão mal quanto o cigarro convencional? Esse é um fenômeno que a gente já vê que está acontecendo, né? O hábito de fumar, né, seja do cigarro convencional ou do eletrônico, tem essa característica. A maior parte dos danos graves à saúde, eles são danos que se desenvolvem ao longo de anos, não é no curto prazo. São aquelas questões já do cigarro tradicional e dos efeitos, daí principalmente psicoativos da nicotina, né? Você tem um retorno de sensação de prazer, né, de ganhos com aquela utilização, e hoje a maioria das pessoas que começam no cigarro eletrônico é um público jovem, que não tem muitas vezes uma pneumopatia crônica, que não tem uma doença cardiovascular manifesta, que vai demorar anos ou décadas para desenvolver isso. Mas assim, já existe alguns dados, principalmente norte-americanos, mostrando uma certa tendência de aumento de eventos cardiovasculares em população jovem, abaixo dos 50 anos. E hoje tem-se muito interesse em estudar se essa epidemia, né, dos vapes, dos cigarros eletrônicos, tem um papel preponderante nisso. É óbvio que existem inúmeros fatores, você tem que isolar. Mas a gente já tem estudo demonstrando aumento de risco de evento cerebrovascular em pessoas abaixo de 50 anos. Então, pessoas abaixo de 50 anos que têm um AVC, tem uma chance, você tem que ir na história ver o uso atual ou prévio, porque às vezes a pessoa que fuma o vape, ela não se considera um tabagista. Quando você pergunta no consultório, você fuma? Fala, não. Você fala, e cigarro eletrônico, vape? Ah, uso. Já uso. Ah, não uso. Ou então, já usei, mas de vez em quando. Só fim de semana. Qual que é o problema do cigarro eletrônico? A exposição à nicotina, ela muitas vezes pode ser maior que do cigarro normal. Pela ausência do filtro? Não pela ausência do filtro, mas pelo fato de, além de ter o efeito benéfico neurológico, o cigarro convencional ele tem um cheiro ruim, deixa um gosto ruim na boca. Esses vaporizadores não. Eles podem ter alguns efeitos irritativos, mas que os de última geração, eles minimizam isso cada vez mais. Então, e a dose de nicotina que é dispensada, o pico no sistema nervoso central, ele é um pouco mais tardio. O que a pessoa faz para compensar? Ela fuma mais, para alcançar o mesmo efeito. E para manter aquele efeito ao longo do tempo.
Isso tem estudo mostrando já que a baforada ou a tragada do cigarro eletrônico, ela leva o dobro do tempo do que de um cigarro convencional. E isso é o indivíduo aumentando a oferta de nicotina para o cérebro dele, da substância psicoativa para obter o efeito prazeroso. E você comentou um fato interessante, né? Quer dizer, que aquele cigarro anterior, o cigarro convencional, é o nome que te deu a ele aqui na nossa conversa, ele tinha um problema social muito grande. Ele tem um problema social muito grande, porque ele deixa cheiro, ele incomoda a pessoa que está do lado, e nós estamos vendo no mundo uma queda progressiva do uso de cigarros convencionais, e eu acho, não só pela ascensão dos vapes, não é isso, eu acho que eles estão caindo por si mesmos, quer dizer, eu acho que a população brasileira hoje adulta está em torno de 10%, isso já foi muito maior no passado, e essa queda, eu acho que se dá por campanhas de conscientização de que o cigarro faz mal, causa câncer, doença cardiovascular, mas também porque a vida social do tabagista ficou mais difícil. Você vai ao restaurante e você não consegue fumar, a não ser que você saia de lá. Você não consegue fumar no shopping, você não come... Quer dizer, o evento, várias pessoas não fumam ao seu lado e quando você fuma, você incomoda. E parece que esse fator social que diminuiu ou está diminuindo o uso do cigarro convencional, talvez ele não exista, ou pelo menos não exista tão fortemente no cigarro eletrônico, porque ele não incomoda tanto. Acho que todos nós aqui já estivemos do lado de alguém que fuma cigarro eletrônico e o cheiro não é tão ruim assim, você não se sente tão incomodado assim. Você acha que essa ausência de problema social, ou pelo menos um problema social menor que o cigarro convencional, vai contribuir para uma expansão ainda maior do consumo desses cigarros eletrônicos? Eu acho que isso é um fator preponderante, sim, né? Esses produtos hoje, eles são muito socialmente aceitos, como você falou. Apesar de ser proibida tanto a compra, a comercialização, porte, É isso, vamos deixar claro, no Brasil é proibido vender e comprar. É proibido. No ano passado, teve uma mobilização de projeto de lei tentando regulamentar essas substâncias e houve uma grande mobilização, uma entrevista em que várias sociedades elas se comprometeram juntas, sociedades médicas, Associação Médica Brasileira, os conselhos federal e regionais, Sociedade de Pneumologia, Sociedade de Cardiologia, Pediatria, uma apresentação de mais de 1 hora, né, pedindo e meio que exigindo que esses produtos não fossem legalizados para uso, porque isso, sem dúvida nenhuma, no Brasil o que acontece? Não pode, é proibido. Mas a partir do momento que você regulamenta para a coisa ser oficial, você está dando um impulso muito grande. No Brasil a gente sabe que não tem fiscalização habitualmente nem do que é regulamentado. Imagina do que não é. Imagina só do que não é. Então isso é um problema bastante grande e ainda é é muito difícil de você se espelhar no que está acontecendo no mundo. Porque hoje cada país tem uma legislação diferente. Estados Unidos tem 50 legislações estaduais, cada uma diferente da outra. De locais que permitem o uso, outras que não proíbem, que não falam a favor, mas não falam contra. Mas, por exemplo, você tem um país que eu considero um modelo interessante de medicina, que é a Noruega. A Noruega, a saúde lá ela é pública. O Estado banca tudo. Integralmente. Eu já tive paciente no Brasil que veio tratar com a gente tratamento complexo que o Tesouro norueguês bancava tudo, sem questionar. Lá, os dispositivos eletrônicos são totalmente proibidos, tanto para uso quanto para comercialização. Por que será? Né? Porque você tem um governo responsável por isso e já se identificam vários fatores. O cigarro eletrônico ele é colocado como algo menos nocivo do que o cigarro convencional. Isso não é uma verdade científica, pelo menos não está documentado dessa maneira. Talvez pelo contrário. Né? O problema é que a gente tem menos tempo da epidemia. E justamente, você vai ver as consequências no futuro. Sim, como demoramos para ver no cigarro convencional. Demoraram 100 anos. 100 anos. É óbvio que a medicina naquela época era uma, no século XIX e XX, hoje ela é outra. Né? O acesso à informação é muito mais rápido. A capacidade de detecção de doença também é mais precoce. Mas também. Demoraram 100 anos. E existe um lobby muito grande por trás. Né? Estados Unidos concentra uma quantidade grande desses produtores. Lá não tem proibição. O FDA ele controla somente os produtos que são teoricamente relacionados a uso medicinal. Quais são eles? Os que têm nicotina. Eles tentam fazer algum controle, alguma fiscalização do que é, do que substâncias que você tem. Os outros que são para uso recreativo, o FDA não tem controle. Então, por exemplo, cigarro eletrônico com cannabis ou só com saborizadores,
não tem um controle mais em cima do FDA. E eles têm substâncias químicas que, perante o aquecimento, a propulsão de vapor, se transformam em substâncias potencialmente deletérias. Isso é um ponto importante. Quer dizer, as pessoas acham que o ponto ruim do cigarro é só a substância que ele carrega. Mas não, a própria temperatura da fumaça é um fator muito importante para o desenvolvimento de doença pulmonar. E no cigarro... Na boca, né? E no cigarro eletrônico, produtos do tabaco afora, você tirando esses produtos... não tiro a nicotina, tiro outros... Por exemplo, o EVALI, que foi a primeira... Acho que foi o primeiro aviso, né, para as sociedades mundialmente sobre o risco do cigarro eletrônico, que foi aquela epidemia de uma lesão pulmonar aguda, grave, onde mais de 50% dos pacientes numa primeira amostra, mais de 70% foram internados e quase 50% foram intubados em pacientes jovens que estavam fazendo uso do cigarro eletrônico, era um fator comum, a maioria deles utilizando cannabis. E o que causou, o que eles acham que pode ter sido ali o fator comum? Houve na presença do lavado broncoalveolar, desses pacientes que foram estudados, de um sal de vitamina E em altas concentrações. E que é um aditivo que é encontrado na composição de vários outros dispositivos no mercado. E isso pode ter gerado uma espécie de uma pneumonia lipoídica, que é um padrão de pneumonia intersticial relacionado à droga, que gerou o quadro de doença respiratória. Vitamina E é o que todo mundo fica preocupado em relação ao tabaco convencional? Sem dúvida nenhuma, não, né? Então, esse que é o pulo do gato. E o grande problema de não ter regulamentação, por um lado, de ficar essa indefinição, é que ninguém sabe o que está sendo colocado naquele produto. Então, olha só que coisas interessantes nós já falamos, né? Que o cigarro, ele traz problemas de saúde, muito provavelmente de uma maneira semelhante ao cigarro convencional, que ele é um problema de saúde pública, que os governos estão tendo dificuldades em controlar isso, quer dizer, existem alguns países como a Noruega que parece que estão fazendo isso melhor. Aqui no Brasil ele é proibido, mas o nosso controle sobre isso é praticamente nenhum. Você encontra esses cigarros facilmente, até no trânsito, ou dirigindo no trânsito de São Paulo aqui, tem gente vendendo. Para te cortar, porque não existe criminalização. Porque não existe criminalização. Ele é proibido, mas ele não é criminalizado, nem civilmente, através de multa, e nem penalmente, através de reclusão ou outros... Agora eu quero explorar duas perguntas com você, Rafael, assim, em sentidos opostos. A primeira pergunta é, o cigarro eletrônico é uma porta de entrada para outras drogas? E na sequência eu queria o inverso. O cigarro eletrônico é uma saída para o cigarro convencional? Vamos começar pela primeira. O que você acha? Ele abre porta para outras drogas ou as pessoas param por aí? Então, o que a gente já sabe do cigarro eletrônico, ele tem principais componentes psicoativos das pessoas que entram pelo cigarro eletrônico são a nicotina e o cannabis, né? Então você encontra produtos de um de outro ou muitas vezes misturados. A gente já sabe que o cannabis ele pode ser um produto inicial para a pessoa desenvolver adição por outras drogas. E você tem do outro lado, assim, o cigarro convencional não é atribuído a isso, ao desenvolvimento de outras adições, entorpecentes, inalatórios ou o que seja. Mas você tem ali a nicotina, que é uma substância psicoativa. E a gente está vivendo uma situação em que eu vou ver o que acontece com esse público um pouco mais para frente ainda. E é um público que está entrando, muitos dos que estão entrando, eles estão entrando e perpetuando ali o uso, a utilização, pela substância, pelo efeito neurológico da medicação. Então, esse é o que a gente tem preocupação, nem tanto até em relação à adição a outras drogas, que isso eu acho que é um tema separado, mas o que vai ser dessa geração de adolescentes que estão entrando no consumo quando desenvolverem problemas de saúde mais sérios e quiserem parar. Porque a gente acredita que vai haver uma dificuldade muito maior na cessação dessas adições. Isso a gente percebe no cigarro convencional, né? Quem usa desde a adolescência tem uma dificuldade maior que é de parar, né? Tem um exemplo aqui da minha mãe que começou a fumar à adolescência e terminou a vida pelo cigarro e sem conseguir parar de fumar, apesar das várias tentativas. E talvez a gente veja isso com o cigarro eletrônico também. E agora aquela pergunta inversa que eu falei, quer dizer, você é um usuário você é um tabagista convencional, está ali há muitos anos, talvez décadas, usando o cigarro, e você quer parar de fumar. Quer dizer, é difícil parar de fumar.
A gente tenta, a gente fala no consultório, a gente conversa, mas não é uma coisa simples. Muitos pacientes conseguem, é verdade, mas muitos não conseguem também. Talvez até a maioria. E uma pergunta que eu recebo bastante no consultório é, doutor, e se eu for para o cigarro eletrônico, será que é um caminho que eu posso utilizar para tentar sair do que é do tabagismo convencional? E eu te pergunto isso, é um caminho? E se for um caminho, você está trocando 6 por meia dúzia ou você está ganhando algum benefício? Olha, esse é o principal filão do assunto, né? E o principal perpetuador hoje, em termos daquilo que eu falei, né? Da mentira verdadeira, né? Eles se aproveitam, as pessoas que comercializam e propõem um produto se aproveitam de uma pequena verdade. Qual que é essa pequena verdade? O cigarro eletrônico, quando você vai realmente aferir concentrações de material particulado, de partículas finas, né, que podem penetrar a brônquio, superfície alveolar e causar dano endotelial, quando você vai ver concentrações mesmo médias de nicotina e de outros derivados pró-oncogênicos, como formaldeídos, nitrosaminas, essa concentração ela é menor do que a do cigarro convencional, né? Então, eles criaram uma verdade de que o cigarro eletrônico faz menos mal a partir disso, de medir concentrações de certas substâncias. Mas, na prática, a gente ainda não tem um substrato para afirmar que ele não vai aumentar um risco proporcional de tumores, de doenças cardiovasculares. A gente já tem bastante coisa saindo, mas principalmente de câncer, de Porque o risco da doença enfisema. cardiovascular aumenta mais precocemente do que o risco da doença Sim. pulmonar, quer dizer, A doença pulmonar, ela é mais as neoplasias tardia do que a demoram muito cardiopulmonar. tempo. É, Mas, por exemplo, exatamente. já existem modelos mostrando o desenvolvimento de câncer de pulmão e de bexiga em ratos experimentais, Lembrando ao nosso ouvinte que o câncer de pulmão de bexiga é um dos principais cânceres envolvidos no relacionados tabagismo ao convencional. tabaco. Sim. Junto com o câncer de boca, de cabeça Sim. e pescoço, né? Então, a partir daí, o que acontece? O produto é colocado para parar de fumar. E você analisa um estudo que foi para ver se o cigarro eletrônico ajuda na cessação do tabagismo, né? Do tabagismo do cigarro que a gente está chamando de convencional. Daí se coloca que ele teve uma eficácia de aumentar em relação ao placebo de 4 para 13 pessoas por cada 100 incluídas no estudo no período de 1 ano. Só que o estudo não me fala claramente quem que ficou fumando, deixou de fumar o cigarro de tabaco convencional e ficou fumando cigarro eletrônico. Quer dizer, a pessoa parou de fumar o convencional, mas continuou no Sim. eletrônico ao fim do estudo. Só que a A gente não sabe estatística, quem parou de fumar só que a efetivamente. estatística não te conta isso. E aí a Cochrane, agora em setembro, liberou uma meta-análise dizendo que o cigarro eletrônico com nicotina é tão eficaz quanto a vanericiclina, que é o Champix. Aproveitando, o Champix saiu do mercado, né? Retornou. Retornou agora? Retornou. Tava difícil de achar, né? Não, ele saiu totalmente do mercado uns 5 anos e agora retornou Não mais retornou. caro que o Ozempic. Então, tá Que é outro difícil. problema de saúde pública. Sim, mais caro que o Ozempic. Então ele demonstra que é a mesma coisa. Só que a pessoa que toma o Champix, ela não tá fumando nada. Ela tá parando mesmo. Quem tá indo pro cigarro eletrônico continua fumando. E isso que a gente tem que ter noção. Cigarro tem potencial de dano, tanto cardiovascular, neoplásico e de doenças pulmonares. A gente já tem evidência para isso. O cigarro eletrônico tem um risco maior de exacerbação de asma, tem um risco maior de desenvolvimento de síndromes brônquicas, outras, tipo bronquiolite. É que o enfisema, o DPOC, a doença clássica, tabaco relacionado, não deu tempo ainda da gente estudar. São décadas, né? Então, a gente tem muitos vieses nesse estudo. Eu estava falando da Cochrane que estava fazendo avaliações a cada 2 meses dos estudos randomizados que saíam sobre cessação de tabagismo com cigarro eletrônico, e agora eles conseguiram emplacar uma meta-análise dizendo que reduz esse risco, reduz o risco não, que aumenta a chance da pessoa parar de fumar, comparável ao Champix. Será que é isso mesmo? Quer dizer, parar de fumar o cigarro convencional. Isso, justamente. Mas ninguém está dizendo que o cigarro eletrônico é saudável. Então, mas isso fica nas entrelinhas. Isso não fica exposto de uma maneira nem para a sociedade médica. Então você imagina para a pessoa que não é médico, que não estuda e que está vendo um pendrive que é gostosinho, que não faz fumaça e que eu vou numa festa todo mundo tem igual. Que pega a população numa idade ainda muito vulnerável a influências externas. Então, hoje tem empresas que, além de festas, promovem redes sociais exclusivas para usuários. Então, tem toda uma logística. E outra coisa que é interessante, isso foi um estudo do CDC.
Ele analisou em 2017, publicou em 2017, ele pegou a população de tabagistas que tentaram parar de fumar usando cigarro eletrônico. O que ele viu? Ele viu que existe uma chance maior, né, muito grande, da pessoa passar a fumar as duas modalidades, o convencional por combustão e o eletrônico. Quer dizer, o eletrônico, quando socialmente é mais Quando tá na factível, casa dele, ele fuma um cigarro, um charuto. Quando ele vai pro trabalho, tá num ambiente público, ele balada, usa o vape, ninguém reclama. fica intercambiando entre os dois problemas. Ele quer continua dizer, tendo o mesmo tipo de lesão. e as consequências virão. Então a gente não tem ainda uma informação categórica de que ele ajuda os tabagistas, né, de longa data do cigarro convencional. E, ao contrário, ele está proporcionando a entrada nesse mercado do tabagismo de pessoas que nunca tinham experimentado nenhum tipo de produto inalatório ou de cigarro. Rafa, você, como pneumologista bom que é, você recomenda hoje para os seus pacientes não usar, não é isso? Não, quer dizer, não é usar. totalmente proibido. Quer dizer, não Não tem dose usar, segura, em nenhuma situação. não tem um pouquinho pode, Nenhuma quer situação. dizer, Eu não posso, como médico hoje, pela evidência que a gente tem, recomendar que a pessoa continue usando e ou falar aceitar que tá tudo bem. use, né? E mesmo assim, eu não recomendo para nenhum paciente como estratégia de cessação de tabagismo. Existem, assim, governos, países sérios de primeiro mundo, Alemanha, Áustria, alguns outros países do leste europeu, que regulamentaram e consideram o cigarro eletrônico como uma forma de cessação do tabagismo. Só que assim, a gente não tem evidência suficiente para suportar isso. Agora, a gente está longe de vencer essa epidemia, né? Quer dizer, nós como médicos, a gente faz um trabalho de formiga ali no consultório, conversando 1 a 1, mas me parece que se não houver aí um trabalho com o governo, com sociedades médicas, trazendo a informação para a população de uma maneira mais massiva, talvez não só usando redes sociais, mas também a própria televisão, o rádio, enfim, os meios de comunicação, e o próprio governo entrando nessa batalha, a impressão que eu tenho é que hoje a gente está perdendo essa briga, não é isso? Não, sem dúvida. Assim, a gente tem uma necessidade de estratégias de saúde pública, governamentais. Isso não é um problema isolado, não é um problema de uma grande cidade. Isso daí é um problema, eu diria, isso é uma pandemia, né? Acho que a gente pode assim classificar, né? E hoje a gente vai ter uma dificuldade maior para lidar com isso, porque a pessoa consegue comprar em sites de venda internacional e o produto chega aqui. Sem qualquer fiscalização, sem qualquer controle. Então, eu acho que tem uma necessidade urgente dos governos, né, dos responsáveis por legislar, de criar assim, ferramentas para a gente conseguir coibir mais a utilização desses produtos. E o paciente que está usando e está com dificuldade de parar de usar, quais são os recursos que ele tem hoje disponíveis para ajudá-lo nessa sensação? Obviamente, ele deveria procurar um médico especialista, que pode ser um pneumologista, eventualmente um psiquiatra, ou até um profissional dedicado à cessação do tabagismo ou eventualmente de outras drogas. Mas quais são os recursos que a gente tem? A gente sabe que para o tabagismo convencional, usou-se no passado, usa-se até hoje, na verdade, os adesivos, a bupropiona, o próprio Champix. E para o cigarro eletrônico, para os vapes, quais são os recursos que nós disponibilizamos hoje para ajudar na cessação? Quem está disposto a parar? Os recursos, assim, classicamente utilizados para cigarro convencional, o que a gente vê de prática do dia a dia é que eles têm menos efeito na cessação dos vapes. Porque os cigarros eletrônicos, eles têm um contexto social e de hábito muito mais exacerbado em relação ao cigarro convencional por combustão. Então é mais difícil você conseguir tirar o paciente, principalmente aquele que usa quantidades maiores ou que já utiliza há muito tempo. Aquele que é um usuário esporádico, às vezes com conscientização. Mas tem que ter um trabalho, um acompanhamento psicológico importante. Muitos pacientes desses têm transtornos de ansiedade, transtornos psiquiátricos mesmo associados, que você tem que procurar tratar. Agora, os medicamentos clássicos, a bupropiona, a reposição de nicotina, eles tendem a ser menos eficazes. Eles já não eram muito eficazes no tabagismo convencional, quer dizer, o Champix, ajudam bastante, mas... O Champix era uma medicação um pouco que melhor, tinha né? 2,5 vezes, né, de eficácia em relação aos outros produtos, né?
Tem um produto no Brasil, que aqui no Brasil a gente não tem disponível, que é a cistina. Ele é um antagonista de receptor de acetilcolina, né, de algum receptor nicotínico de acetilcolina. Isso é utilizado em alguns países fora com taxas de cessação de tabagismo semelhante ao Champix, com custo muito menor. Mas isso é um recurso que a gente não tem disponível aqui ainda. Mas é uma epidemia que eu acho que vai ser muito difícil da gente formar uma população muito grande de indivíduos de risco ou em uso, da gente conseguir contornar isso aí nos próximos anos. Rafa, estamos chegando aqui no nosso tempo. Queria já antecipadamente te agradecer por essa conversa incrível. Eu acho que trouxe muitas informações para os nossos ouvintes, até para mim como um não especialista. E queria deixar aberto para você fazer os comentários finais sobre esse tema, que nós certamente teremos que voltar em algum momento, porque ainda existe muita coisa para te falar sobre ele. Ah, sim. Isso eu acho que é um tema que vai ser muito debatido na medicina como um todo, tem vários desdobramentos, né? Eu acho que o recado principal que a gente tem que ter e mostrar para a sociedade é que cigarro eletrônico é cigarro. Ele não é outra coisa. A pessoa que usa cigarro eletrônico, ele não é um vapor, ele é um tabagista. E muitos dele, a maioria, são pessoas com uma adição por uma substância psicoativa. Eu acho que é assim que a gente tem que encarar essa situação. Não dá para ser mais ameno, porque é uma população de jovens e adolescentes que estão em formação e que a gente tem que respeitar o indivíduo, que são correntes que a gente escuta, né? Muitos pseudo-especialistas falando. Mas não dá. Eu acho que é um momento, acho que já passou da hora da gente ser mais incisiva, sociedades médicas de pneumologia, de cardiologia, as entidades governamentais responsáveis de atuar de uma maneira mais firme, com legislação, com campanha, com aconselhamento, né? Divulgação. Hoje a gente tem rede social que a gente consegue divulgar informação de uma maneira muito rápida. A indústria faz isso para divulgar o produto. Faz com excelência. Sim. Né? Só que tem que ter um empenho maior de quem é o responsável por isso. Nós fazemos com os nossos pacientes, né? Sem dúvida. Mas a gente não tem esse alcance todo, quem sabe. Obrigado, Rafael. Imagina, foi um prazer estar aqui e conversar contigo, Silvio, com o nosso público. Eu não poderia deixar de agradecer a você, nosso ouvinte. Espero que você tenha gostado da nossa conversa. Siga-nos nas nossas redes sociais. Encaminhe essa conversa para os seus amigos, para os seus parentes. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado, até a próxima.